Atlético de Madrid 1, Real Madrid 0 pelas oitavas de final de Champions League. Esse era o único jogo em aberto, considerando que o Bruges já estava eliminado e o PSV também. Então agora nós temos definidas as quartas de final de Champions que voltam somente em abril. E senhoras e senhores, que jogo e que quartas de final nós teremos, né? Não tem como falar de Atlético de Madrid e Real Madrid sem falar de arbitragem, sem falar do retrospecto, né? 2014, 2016 e etc. Realmente uma paternidade aí bem curiosa, né? Eu não sou de acreditar em mística, né? Eu acho que nesse caso tem que falar sobre isso. É claro que com seus devidos pesos, né? Nós não podemos esquecer da diferença entre os dois clubes, que não só historicamente, em questão monetária também, que isso é muito importante. Por exemplo, o 11 inicial do Real Madrid tem 944, custa 944 milhões de euros, enquanto o do Atlético custa 323 milhões de euros, o que faz com que o elenco do Real Madrid seja praticamente 3 vezes mais caro do que o do Atlético, né? Então, o ideal seria realmente o Real Madrid passar. Mas como é clássico, a gente sabe que as coisas não funcionam como deveria funcionar no papel, né? Não foi tão fácil. Tanto que tivemos o gol relâmpago do Gallagher, né? Aos 28 segundos, o Atlético faz a sua jogada padrão de começar alguns toques de bola enquanto alguém corre em profundidade e aí lançar a bola longa, que foi pro Llorente, não lembro pra quem. E aí cruzou, que pegou no Simeone, e o Simeone sobrou pro Gallagher, que finalizou muito bem, praticamente no único espaço possível, e conseguiu fazer o gol no Courtois, abrindo o placar do jogo e empatando o agregado, né? Em 2-2 aos 28 segundos. Um dos gols mais rápidos da história da Champions, mas eu acho que não é o mais rápido. Assim começa o jogo, né? Já tenso, mostrando a intensidade que é esse clássico e no Metropolitano, que deu uma grande festa, teve um grande mosaico. Mas teve antes do jogo cantos racistas fora do estádio, mas é padrão, né? Torcida, os outros do Atlético de Madrid são assim. Assim como também os outros times da Espanha, né? Não tem como falar da Espanha sem falar de racismo também. O Real Madrid direto tem caso de racismo, já teve caso de racismo recentemente com o Yamal e com o Baldé, se eu não me engano. Barcelona também tem caso de racismo direto com o Vinícius, então não tem essa de torcida de tal time é racista. A gente tá falando da Espanha. E foi um jogo bem controlado. O MVP foi o Courtois, merecido, defendeu muito. O Black também foi bem sólido, fez suas defesas. O Atlético de Madrid tem um histórico com o Real Madrid em Champions de 3 partidas, que são as duas finais, a de 2014 e 2016 na Champions e as oitavas de 2017. O Real Madrid eliminou o Atlético. Então é um histórico favorável em questão de Champions para o Real Madrid, mas em questão de outras competições, como por exemplo Copa do Rei, outras eliminatórias, né? Copa do Rei, Supercopa da UEFA e Supercopa da Espanha, o Atlético de Madrid leva nesse quesito, ganhou, tem um histórico melhor em questão de eliminatórias. É mística, não tenho o que falar. Champions é diferente, o Real Madrid realmente é diferente em Champions, é a única explicação possível, né? Foi um jogo bem pegado e favorável ao Atlético, assim como o primeiro jogo, eu acredito que jogou melhor também, mas acabou não conseguindo levar. O Real Madrid teve 62% de posse nesse jogo, então teve mais posse, porém é assim que funciona. O Atlético de Madrid sabe jogar tanto com posse quanto sem posse, mas ele prefere jogar sem posse para pegar nesse contra-ataque, porque ataca muito pelo corredor, tanto pelo direito quanto pelo esquerdo. Ano passado funcionou isso muito bem com o Samuel Lino, né, que teve gol, teve assistência na Champions, foi muito bem, enquanto até as quartas eu acho que foi quando o Atlético foi eliminado. Pela direita também, atacando com o Llorente, dessa vez funcionou mais como um lateral. Só que o Lino não vem em boa fase, então começou com o Gallagher, que foi o que fez o gol. Gallagher vem em fase melhor. O Atlético tem essa jogada de ir por bola longa, de jogar pelos corredores, de ficar mais recuado. Quando recuperar a bola, já todo mundo correr para frente, já mandar a bola longa para um, para o outro, que seja, e aí cruzar para a área, né? A chance de gol foi de 1.42 para o Atlético contra 1.15 do Real Madrid. Com 1.15 seria com a chance de gol do pênalti do Vinícius, que ele acabou perdendo, acho que no segundo tempo, se eu não me engano. O Mbappé fez uma jogadaça, conseguiu driblar a geral, e aí quando ele ia finalizar, o Lenglet derrubou ele, preferiu o pênalti do que o gol. E foi uma sábia escolha, já que o Vinícius errou o pênalti. O Vinícius não tem gol contra o Atlético de Madrid no Metropolitano, ele tem gol contra o Atlético de Madrid no Bernabéu, mas não fora de casa, né? Não no Metropolitano. Então ele acabou sentindo a pressão, provavelmente. Essa era a chance do Vinícius fazer um baita primeiro gol no Metropolitano e se consagrar ainda mais como o Mr. Champions, né, dessa geração. Porque em eliminatórias de Champions a gente sabe que o Vinícius sempre aparece, porém não foi o caso em nenhum dos dois jogos, né? Nem no primeiro jogo, nem nesse. O Vinícius ficou bem sumido. Porém, muita gente vai criticar o Vinícius, não dá pra jogar culpa nele, tá? Nas estatísticas ele foi mal, ele foi o jogador com pior nota, se eu não me engano. Porém,
eu acredito que ele foi um dos melhores do Real Madrid. Ele criou muitas chances, tanto que ele só foi substituído no segundo tempo da prorrogação. Aos 5 minutos faltando, o Ancelotti resolveu colocar o Endrick. Mas eu acredito que ele colocou o Endrick não porque o Vinícius estava mal, até porque ele teria tirado antes, mas por conta do pênalti, né? Como o Vinícius errou o primeiro pênalti, a chance dele errar o segundo pênalti era muita. Ele jogou muito bem no primeiro tempo, mas depois do pênalti é notório que ele decaiu bastante, sentiu bastante a pressão e, bem, é clássico, então não tem como não sentir. O pênalti que o Vinícius errou podia ter definido o jogo, e se ele erra de novo na disputa de pênaltis, sabe Deus o que aconteceria, o que a torcida tanto do Atlético quanto do Real Madrid fariam com ele, né? Por mais que ele já tenha decidido duas Champions. Então foi uma sábia decisão do Ancelotti, né? E colocou também o Camavinga no lugar do Tchouaméni. Aqui foi o maior acerto do Ancelotti, porque o que o Camavinga jogou hoje é absurdo. Ele desarmava, ele acertava passe, ele não errava praticamente. Ele teve cada desarme, cada carrinho que ainda ganhava lateral de uma maneira absurda. Jogou muito, muito bem, trouxe uma solidez defensiva muito boa para o Real Madrid. Aos 79, o Ancelotti tirou o Rodrigo e colocou o Brahim. Acredito que talvez por conta do primeiro jogo. O Rodrigo também não foi mal exatamente, mas não foi tanto, não conseguiu ser protagonista, não conseguiu ser tão ativo. E aí o Brahim conseguiu ser protagonista no primeiro jogo, quase conseguindo fazer 2 gols. Então acredito que pensando nisso, o Ancelotti tenha colocado o Brahim no lugar do Rodrigo. Aos 83 o Mendy lesiona, e aí o Fran Garcia entrou muito bem também. E aos 115, né, o Vini sai e o Endrick entra. Já do lado do Atlético, nós tivemos o Gallagher, o autor do gol, saindo aos 85, foi muito bem, foi um dos 3 melhores do Atlético, eu diria. E colocou o Lino, que ficou bem apagado novamente, que não vem em boa fase. Aos 89 ele tirou o Simeone, que para mim foi o melhor do Atlético, vem sendo o melhor do Atlético. Ele cria muitas jogadas pelo corredor, ele corre muito, ele se entrega muito, né? Até porque ele é filho do técnico, então acredito que tem esse peso aí a mais. Ele com certeza, o Simeone com certeza cobra bastante o filho. E, bem, na minha opinião foi o melhor do jogo novamente. Correa entrou no lugar dele aos 89 e saiu o Griezmann também aos 89 e colocou o Sorloth. Esses dois, o Sorloth e o Correa, têm muitos gols saindo do banco, eles são super substituições muito boas. Sorloth já fez gol na temporada passada, quando ele ainda estava pelo Real Sociedade, pelo Valência, eu não lembro o time que ele estava, mas fez 4 gols em uma partida só contra o Real Madrid. Eu lembro que 2 foram vacilo do Militão, então seria um carrasco do Real Madrid em teoria. Também fez gol no Barcelona já em 3 partidas seguidas, eu acho. E o Sorloth substituiu o Griezmann, né, que não foi tão bem. Ele tem uma boa nota no SofaScore, mas nota não é tudo, né? Se você vê o jogo, ele acerta passe e tudo, ele tem 70 ações com a bola, porém, ele só tem uma finalização e só tem 2 passes decisivos. O Griezmann precisa ser aquele protagonista, só que ele não assume essa responsabilidade. Esse é o maior problema dele, na minha visão. Parece que o auge dele já passou, obviamente. Ele ainda joga bem, porém não é mais, não é decisivo, não é aquilo que a gente precisa. Quando a responsabilidade chama, ele não vai, ele não consegue ter esse protagonismo. Ele não fica muito tempo com a bola, ele recebe a bola, ele já toca, ele faz o simples, ele não erra, né? Mas falta o protagonismo. E nos acréscimos do segundo tempo, ele tirou o Depou, o Simone tirou o Depou e colocou o Molina. Depou foi outro que jogou muito. E pra mim essa é a trindade aí. Gallagher, Simeone e Depou, os 3 que mais jogaram do Atlético. E agora vamos para os pênaltis, né? Foram 5 cobranças do Real Madrid, que começou a disputa, contra 4 do Atlético, que errou 2. Nós tivemos o Mbappé abrindo as cobranças, bateu bem, bateu. Eu achei que ele ia bater cruzado, acho que o Oblak foi nessa aposta também. Porém, eu acho que teve uma conversa. Em 2016, na disputa de pênaltis entre Real Madrid e Atlético, o Oblak pulou todas as vezes para a direita. E ele não pegou nenhum pênalti. Ele tomou todos os pênaltis na esquerda. Desde o Lucas Vázquez, Marcelo, até o Cristiano. Todos chutaram para a direita. E o Oblak pulou para a esquerda. Não sei se foi isso, porque o Mbappé costuma chutar para a esquerda, mas ele chutou para a direita e converteu. Bellingham fez a mesma coisa, Valverde também, mas o Vázquez tentou na direita. E dessa vez o Oblak pulou, né, certo? E pegou o pênalti do Vázquez, que ele tinha acertado em 2016, né? Então esse foi o único pênalti que o Oblak pegou, o outro o Rudiger converteu, e essa foi a disputa por parte do Real. Por parte do Atlético nós tivemos o Sorloth, bateu muito bem, e aí veio o Álvares, que bateu muito bem, porém teve 2 toques, e aí foi anulado. É um 2 toques muito difícil de ver, eu não tenho certeza se pegou, mas eu acho que pegou, por muito pouco, no pé esquerdo dele, antes dele chutar com a direita.
ele acabou escorregando. Depois veio o Correa, que converteu, bateu muito bem também, e aí veio o Llorente e bateu na trave. Outro lance que não tem como não lembrar de 2016, né? Em 2016 teve um pênalti para o Atlético de Madrid, em bola rolando, Griezmann bateu na trave. Bem semelhante a esse pênalti do Llorente. E na disputa de pênaltis, o último pênalti do Atlético de Madrid foi do Juan Fran, que também bateu na trave. E aí, logo após ele perder o pênalti, né, bater na trave, vem Cristiano Ronaldo decidir o pênalti decisivo. Então, assim, revivendo traumas aí, essa oitava de final de Champions, revivendo os traumas da Champions de 2016 pro torcedor do Atlético de Madrid, né? E continua essa paternidade aí. Vai ter gente falando mal do Simeone, falando que ele é um péssimo treinador, que ele é fracassado, isso e aquilo. Já vi página de Twitter falando sobre isso, mas, mano, não existe esse discurso, tá? O Simeone, quando ele entra, o Atlético vinha numa seca de títulos. Pra vocês terem noção da La Liga especificamente, mas também de outros títulos. O Simeone assumiu em 2011. Desde 96 tinha sido o último título de La Liga que o Atlético de Madrid tinha ganhado. E aí o Simeone ganhou em 2011-12, né, assim que ele assumiu. E aí nós temos com o Simeone ganhou 2 Europa League, 2 Supercopa da UEFA, uma inclusive em cima do Real Madrid, não lembro a outra, uma Supercopa da Espanha, 2 La Liga e uma Copa do Rei. Então assim, são 8 títulos desde 2011 para cá, um pouco mais, são 14 anos, né? 14 anos, 8 títulos. Quando você enfrenta Cristiano Ronaldo de um lado, Cristiano Ronaldo, Bale, Marcelo, Benzema, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric. Pô, posso ficar meia hora aqui falando nomes. E do outro lado, você enfrenta Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi, Neymar, Luis Soares, sabe? Posso ficar meia hora citando os jogadores dos dois times aqui. Quando você enfrenta esses dois e você ganha 8 títulos, não tem como você chamar esse cara de fracassado, né? Ainda mais quando o time vinha de uma seca absurda de títulos. Então, assim, você pode falar que o Simeone já não tem nível, que eu também discordaria. Mas eu acho que seria interessante um outro técnico para trazer novos ares para o Atlético de Madrid. Mas você falar que ele é fracassado é loucura. Tá? É um bom técnico. Evoluiu bastante desde 2011, quando assumiu, né? Muita gente chama de retranqueiro, mas já não é tanto quanto era. Ainda é, mas não tanto, né? E é isso. Esse foi o Atlético de Madrid, Real Madrid. Agora nós teremos nas quartas em abril PSG e Aston Villa, Real Madrid e Arsenal, Barcelona e Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Inter de Milão. Então é isso, essa foi a análise do jogo, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like e se inscreve para acompanhar mais análises de Champions League e de futebol brasileiro.